Nós cumprimentamos a todos que estão nos vendo neste momento, lembrando que todo começo, todo trabalho espírita, todo início de atividade espírita, a gente eleva o pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade que estamos recebendo de refletir sobre os ensinamentos do Mestre, sobre as orientações dos Espíritos na sequência de nossa jornada. Que possamos vencer os nossos preconceitos, os nossos equívocos e organizar a nossa vontade para produzir sempre com amor boas ações e que assim seja. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão de sacrifício, dos sacrifícios, né? Sabemos que na história da humanidade, sacrifício sempre foi uma constante, pelo menos nos registros que existem, em várias culturas existem registros que dão conta da questão dos sacrifícios. As motivações podem ser as mais diversas, mas quando se refere à nossa cultura cristã, as nossas referências nos levam a Moisés, ao judaísmo na época de Moisés, enquanto lá os sacrifícios eram uma forma de agradecimento a Deus por aquilo que eles estavam recebendo, aquilo que eles estavam tendo na sua vida. Então, desde o princípio, a gente encontra lá no Gênesis, logo no começo, os dois filhos de Adão e Eva, a Caim e Abel, fazendo sacrifícios. E é exatamente por causa de um desses sacrifícios que eles estavam fazendo que ocorreu a desavença entre eles em função de inveja, né? Porque o sacrifício que Abel fazia aparentemente estava sendo mais bem aceito por Deus do que aquele que Caim estava fazendo. Então Caim, tomado de inveja, ele então elimina o seu irmão. É o primeiro fratricídio da história. A questão é a inveja, ou seja, um sentimento desorganizado, um sentimento de teor negativo, de vibração negativa, que ainda não foi vencido pela humanidade, e não é esse o único sentimento de teor de vibração negativa que nós ainda enfrentamos na nossa jornada. Lembrando que essa jornada ela se inicia com o espírito sendo criado simples e ignorante, sem conhecimento, sem malícia. Isso significa simples e ignorante. E tudo precisa aprender e tudo precisa ser entendido. Diz Jesus, né, que não há nada que encoberto que não tenha que ser descoberto. Então, não há nada, não há limite para o aprendizado espiritual. Quando pensamos que o espírito é uma centelha divina, que o espírito ele tem origem divina, nós somos levados a entender também que se trata de a individualização da própria vontade de Deus, no sentido de povoar o universo de alguma maneira com seres que pudessem tomar decisões, ter autonomia, produzir algum efeito, ser causa de algum efeito. Então, Deus, como causa primária de todas as coisas, tem o universo todo a seu dispor, em todas as suas dimensões, porém com uma limitação. As alterações que se processam no universo pela vontade de Deus, elas se processam dentro das leis que regem o funcionamento do universo. Essas são leis, são estáveis, não se modificam, e todo o universo vai se comportar de acordo com essas leis, de acordo com as forças que essas leis regem. Já
a inteligência individualizada, o ser individual como inteligência, ele pode produzir alterações dentro desse mesmo universo, ele pode produzir eventos dentro desse mesmo universo que aparentemente estariam acima dessas leis ou do funcionamento dessas leis. Um exemplo, né? A força da gravidade. Qualquer corpo mais pesado do que o ar, elevado acima da Terra, dentro da atmosfera da Terra, ele tende a ser atraído, quer dizer, vai cair. Ele é atraído de volta para a Terra. Porém, o homem venceu essa lei, vamos dizer assim, em termos, ela vence essa lei porque usa outras leis para vencer uma, são usadas outras, com a aeronáutica, por exemplo, né? Em que um aparelho mais pesado do que o ar pode voar, os foguetes, as missões todas que nós podemos ver hoje. Então, para se produzir alterações no universo que não tivessem que esperar o tempo que as leis universais determinam para que eventos naturais aconteçam, era preciso que houvesse um coautor nesse universo. E a doutrina espírita, ela tende a informar que o homem é coautor de Deus dentro do processo de modificação do universo, de expansão, de transformação do universo. O mais apropriado seria a transformação. A criação é de Deus, mas a transformação, o homem pode interferir nela. E como interfere, né? Se nós olharmos para as circunstâncias atuais, nós vamos perceber que realmente a interferência é muito grande. Então esse espírito, ele começa simples e ignorante com essa missão, ser um agente da vontade divina dentro do universo, produzindo efeitos, eventos que não poderiam, ou que demorariam demais, ou que não seriam produzidos em função das leis naturais. As pedras, as rochas, os corpos físicos jamais poderiam sair voando por aí, considerando a estabilidade das leis dentro da nossa atmosfera, se não houvesse uma ação diferente, uma vontade diferente. Vejam que a vontade do homem, ela é muito grande, ela é muito significativa, ela pode fazer coisas realmente apreciáveis. Bom, mas isso não vai acontecer pela simples criação do homem no primeiro momento. Independentemente de qual história a gente olhe para a evolução do homem, nós vamos ver sempre que é uma dificuldade muito grande. O espírito que surge na Terra, por exemplo, tudo leva a crer que é um espírito, é um princípio espiritual com pouca capacidade de alteração do universo, pouco conhecimento, muito pouco. E ao longo do tempo, ao longo de sua história, espíritos de outras paragens, de outros locais, estiveram aqui para impulsionar esse crescimento. Não vamos entrar em detalhes, discussão científica, elo perdido, essas coisas todas, porque não é nosso objetivo agora. Mas nós vamos ver que citações da Bíblia falam, né, de interferências de povos diferentes, de outras esferas de conhecimento diferente que aqui estiveram. E quando a gente olha para o desenvolvimento da ciência, a gente percebe que pela diversidade de capacidade de aprendizagem de ciências como matemática, física, música também, nem todos os espíritos já desenvolveram as mesmas potencialidades. Esse é um dos argumentos que a gente vai usar, ou vai usar para justificar a questão da evolução contínua o tempo todo. E como disse Jesus, né, para que a gente conquiste o reino de Deus, ou seja, a perfeição humana,
é preciso nascer de novo. Então, nós vamos usar essa argumentação para justificar a necessidade, o processo da reencarnação como instrumento de evolução e de aprendizagem do ser. Não é uma coisa simples de entender e também não é uma coisa que acontece de uma hora para outra e nem é por milagres. Quando a gente vê um cientista que é um grande pensador, por exemplo, em física e matemática, não dá para dizer que Deus criou essa criatura com aquela potencialidade toda, com aquele poder todo de elucubração, de raciocínio, e os demais sem nenhum, né? Como se justificaria isso, tá? Então, se Deus é justo, se Deus é onisciente, é onipotente, se tem todos aqueles atributos que nós conhecemos de Deus, não dá para entender que ele cria espíritos em situação diferente. Então ele não seria justo, né? Não haveria aí o senso de justiça, já que o ser humano, que é o resultado da criação divina, que é o resultado, que é o espírito criado simples, ignorante, evoluindo, apresenta essa diversidade de potencialidades e de facilidade de aprendizagem e de execução do conhecimento. Então, a reencarnação, ela é o processo pedagógico que o espírito vai passando e ao longo desse processo ele vai incorporando a sabedoria, ou seja, o conhecimento das coisas. Mas não é um processo muito fácil. O desenvolvimento, se a gente olha para as leis naturais, para as pesquisas em leis naturais, a biologia, por exemplo, as ciências naturais, a gente vai ver que a teoria da evolução ela tem um sentido muito lógico para explicar a evolução das espécies. Mas ela explica a evolução das espécies materiais, a evolução biológica, sim, perfeitamente explicável aí. Mas muito compatível com a evolução do espírito. Nós vamos ver que, assim como os corpos evoluem, como as potencialidades biológicas se modificam com o tempo, um tempo longo, não é um tempo curto, isso foi suporte para a própria evolução espiritual, que também vem acontecendo num tempo que não é muito curto. Quando surge a capacidade de raciocínio contínuo, o pensamento contínuo, a memória, o espírito ele passa então a ter registros de si e dos outros, ter consciência, saber o que acontece com ele e o que acontece com outros, consegue discernir a diferença de um para o outro e começa a entender situações que ele julga. Por exemplo, julga favoráveis ou julga desfavoráveis. E esse julgamento leva ao desenvolvimento de sentimentos, vários sentimentos. Então a gente desenvolveu, desde a primariedade até os dias de hoje, vem desenvolvendo sentimentos, diversos sentimentos, que pautam o nosso comportamento. Por exemplo, o ciúme, por exemplo, a ambição, a ganância, por exemplo, a raiva, o ódio, o egoísmo, o orgulho, são sensações que o espírito captou, situações que ele vivenciou, experiências que ele teve, que produziram um efeito. A causa sentida, vivenciada, produziu um efeito que esse espírito registra, cada um no seu tempo, como essa capacidade de analisar as coisas como favoráveis ou desfavoráveis e emitir energia, um julgamento em relação a isso. O que acontece é que no desenvolvimento, no decorrer dessas experiências, o espírito começa a perceber também outras coisas
que são novas para ele ou que dão a ele uma sensação de necessidade de segurança, de confiança. Ele começa a entender, e talvez até por influência desses outros espíritos que estiveram aqui para influenciar o nosso desenvolvimento, que existe um ser superior, ou que existe uma causa maior, que foi chamado de Deus, mas pode ser entendido de outras maneiras, em função de cada cultura, do avanço de cada cultura. Nós somos levados a pensar que pode ser por influência dessas influências exteriores que estiveram aqui, que essa noção de que existe um Criador, de que existe uma causa maior, por trás disso, de que existe um ser supremo, exista. Mas também isso pode ter surgido espontaneamente na observação dos fenômenos da natureza, por exemplo, né? Os nativos de algumas regiões do Brasil consideravam o trovão como uma força suprema da natureza que eles respeitavam com um certo temor, né? Sabiam que quando tinha uma trovada, um trovão muito grande, poderiam acontecer coisas além da chuva, que não eram agradáveis, que não eram boas. Então eles tinham medo, eles tinham um respeito por isso. Então essa também é uma hipótese de que sentimentos da divindade podem ter surgido assim. A simplicidade do espírito leva-o a ter medo de Deus, a temer Deus. Isso a gente vê reproduzido até hoje em algumas religiões, né? É preciso temer a Deus. Olha, se Deus é o Pai, tem todos aqueles atributos que são corolários da existência de Deus, por que temer Deus? Por que ter medo de Deus? Se os primitivos, se os povos mais primitivos, nas culturas mais primitivas, nós tínhamos medo de Deus, se justificava pela falta de conhecimento dos seus atributos. Mas a partir do momento que nós temos o conhecimento dos atributos divinos, esse medo ele é justificável, ele não tem mais sentido. Não há por que ter medo. Então, naquele primeiro momento, nessa primeira condição, sacrifícios para aplacar a ira de Deus poderia ser compreensível. E aí as culturas desenvolveram esses sacrifícios das mais diversas formas. No caso do povo judeu, na história do povo judeu, começa na Gênese, lá no capítulo 4, versículo 3, a gente tem o sacrifício da cultura e do gado, né? O gado que era produzido lá pelo Abel e a cultura agrícola que era produzido pelo Caim. O desentendimento deles acontece porque as vísceras do animal com gordura queimava muito mais fácil do que os cereais que o Caim estava queimando. Talvez colhidos ainda úmido, não pegava fogo, só fazia fumaça, e isso provoca a inveja que o leva a matar o irmão. A gente vai ver também um caso que é contado na Gênese e que traz uma certa preocupação, né? Pensar que nessa época em que Moisés escreve a Gênese, ainda o povo podia pensar nisso, né? É Abraão levando o filho dele a sacrifício. Isso prova o quê? Por mais sabedoria que Abraão tivesse, ele não conhecia os atributos de Deus, ele não sabia que Deus era plenamente justo. Por quê? E nem que ele era onisciente, que ele sabia de todas as coisas. Porque se ele soubesse disso, ele teria desconfiado dessa ordem de sacrificar o filho dele, né? Porque se ele era um justo, ele não tinha que provar para Deus que ele era justo, porque Deus sabia disso. Deus é onisciente, Deus é onipresente, então Deus conhece o coração de cada um, conhece a integridade de cada um, ele não precisava provar isso. Então, nessa época é possível que, pelo menos Abraão não conhecia os atributos de Deus,
e acreditou que Deus estava colocando à prova. Hoje, no século XXI, com os conhecimentos da doutrina espírita, eu tenho a tendência a pensar que, na verdade, Deus não estava provando a Abraão naquele momento e com essa ordem, mas algum espírito, não com uma cabeça muito divina, é que estava testando Abraão, colocando Abraão à prova, querendo fazer com que ele ficasse mal com Deus. E aí sim, os anjos de Deus, os espíritos de Deus, o socorrem na última hora, impedindo que ele faça o sacrifício. Então, para mim, na minha visão, isso é a minha visão, não vi isso na doutrina espírita, é a minha visão, aquilo é um caso de obsessão. Tá? Fica para refletir, fica para pensar, para as pessoas entenderem que quando Jesus fala que há os falsos profetas, eles podem fazer coisas que enganarem até os escolhidos, ele está falando sério. E nesse caso de Abraão, a tendência é a gente pensar que um dos escolhidos estava sendo, sim, enganado ali. E por isso a necessidade da oração e da vigilância contínua, sempre, sem cessar. Porque nós estamos numa situação de provas contínuas. E se nós estamos em prova contínua, a qualquer momento que vacilarmos, a qualquer momento que perdermos a vigilância, nós vamos ser reprovados na prova. E aí não dá para fazer a expiação antes de fazer a prova. Primeiro é a prova, né? E depois a expiação. No caso de Abraão, ele estava sacrificando o filho. E a gente vai ver na história que muitos povos sacrificaram seres humanos, sacrificaram pessoas. Algumas vezes sacrificavam os inimigos como prova de fortaleza, porque venceu um grande inimigo, alguma coisa assim. Outras vezes sacrificavam grandes guerreiros, né? Outras vezes sacrificavam outras pessoas. E essa questão, ela é tão importante ainda nessa época que Moisés está conduzindo o povo lá no deserto, depois que eles saem do Egito, que no livro Levítico, desde o capítulo 1 até o 16, tem toda a prescrição de sacrifícios que o povo deveria fazer nas situações mais diversas, propostas, né, que se poderia imaginar. Então tem sacrifício que deveria ser feito em todas as circunstâncias. Depois do capítulo 16, ele vai estabelecer uma série de penas, uma série de regras com penas capitais que contraria a própria lei de Deus que ele recebeu no Monte Sinai. Tá? O quarto mandamento, o quinto mandamento, fala de que não matarás. Porém, lá no Levítico, ele tem definido lá pena de morte, para alguns casos, para algumas circunstâncias. Adultério, por exemplo. Mas esse também é um caso só para reflexão, um caso para se pensar. Mas em função de ter toda aquela regulamentação, de todos aqueles cuidados, aquelas coisas que eram necessárias para fazer uma expiação, cada tipo de crime, cada tipo de falta tinha um animal de expiação. Podia ser uma cabra, podia ser um bode, podia ser um pássaro, podia ser outro animal, um cabrito. Tinha que ser sempre um primogênito, tinha que ser sempre um macho, também não sei porquê, né? No caso dos homens, os períodos de purificação eram menores do que nos casos das mulheres. Bom, deixa isso para lá. São sacrifícios, são situações que estão lá, precisam de uma análise mais profunda para entender a cabeça das pessoas naquela época. Mas só estou dizendo isso porque desde essa época existem essas diferenciações, essas questões relacionadas com quem é melhor, se é o homem ou se é a mulher, e isso realmente hoje não importa mais. Todos somos iguais, é assim que devemos pensar. Agora,
considerando que precisava fazer sacrifício, tinha que ter os animais disponíveis para fazer o sacrifício. E olha que coisa engraçada, né? Eu vou lá e cometo uma falta, cometo um crime. E aí eu mato um cordeiro para justificar o meu crime. É o cordeiro que vai pagar por mim, é o bode expiatório, né? Não é eu que tenho que pagar pelo meu crime? Não sou eu que tenho que passar pelo sofrimento necessário para expiar o meu crime? Ou para demonstrar, ou para que eu me arrependa e repare o meu crime? Então, os sacrifícios, ele tem essa origem obscura, né? Relacionada com o sentimento de egoísmo, com o sentimento de orgulho das pessoas, porque ele matava o outro para justificar o crime dele. Quando era pessoa, quando era alguém, quando era outra pessoa, o inimigo podia ser o inimigo, é o mesmo raciocínio, um outro pagando pelo crime de um terceiro. Que justiça é essa, né? Bom, o comércio dos animais de expiação, ele cresceu, as pessoas perderam um pouco o medo e acabaram levando esse comércio para dentro do templo. Em Jerusalém, por exemplo, Jesus encontra no templo os vendedores de animais de expiação lá, e aí ele expulsa, né, os comerciantes, os vendilhões de dentro do templo. E faz uma acusação, né, que aqueles comerciantes estão transformando o templo, a casa de Deus, num antro de crimes, tá? De corrupção. Ele espanta as pessoas e agride as pessoas com palavras nesse momento. Esse tipo de atitude que às vezes Jesus tinha, severa e radical assim, ela se justifica pela qualidade das relações humanas na época, como as pessoas se relacionavam. Era mais ou menos natural esse tipo de relacionamento. Então, se Jesus fosse chegar com brandura, com atenção, com carinho, ninguém ia dar atenção para ele. Ele chegava chegou nesse caso com a zorrague na mão, um rei, né? E espalhando todo mundo, falou: olha, aqui não, aqui vocês não vão fazer esse comércio. E nos ensinamentos dele aos discípulos, ele faz alguns ensinamentos que são bastante oportunos da gente lembrar. Por exemplo, quando ele foi convidado para tomar a refeição na casa de um judeu, ele deixou, e os apóstolos dele que estavam com ele naquele momento também deixaram de lavar as mãos na hora de tomar a refeição. Isso era uma coisa degradante, né, para um judeu, alguém comer sem lavar as mãos. Ainda é hoje, né, uma questão de higiene, mas provavelmente de propósito, ou porque tinha alguma outra razão ali, eles não lavaram as mãos e os judeus começaram a reclamar, né, e acusá-lo. Mas como assim? Eles comem sem lavar as mãos? E aí Jesus profere a célebre frase: não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai de lá. Por que que ele fala isso, né? O que entra pela boca, na explicação dele, vai para o sistema digestivo, aproveita o que é bom e o que não é bom é expelido. Mas o que sai da boca, ele sai nas palavras do Evangelho do coração, ou do que tem no coração. Na verdade, sai da consciência do indivíduo, daquilo que ele é o que ele tem no íntimo espiritual dele, é o que ele coloca para fora, tá? Então, como nós temos dentro de nós a imperfeição ainda, e ainda naquela época talvez até um pouco mais dura, mais severa do que nos dias de hoje, essa imperfeição, quando colocada para fora, ela vai com as energias dos ressentimentos que a gente tem acumulado, todos eles, né? Amparados ali ou fundamentados no orgulho e no egoísmo, todos os sentimentos como
o ciúme, como a ambição, como a ganância, estão tudo misturados, estão todos ali sendo jogados em cima da outra, daquele que possa ouvir. Isso faz mal para o outro, aquele que escuta isso daí? Dificilmente faz, né? Faz mal quando a pessoa, ouvindo isso, ela se ressente também, né? Ela fica ressentida, ela desenvolve um sentimento de repulsa, mas interno, um sentimento de angústia, um sentimento de negativo interno. Então aí ela se ressente disso. Mas na verdade a grande vítima desses ressentimentos é aquele que emite, é aquele que tem o sentimento. Quando o indivíduo, né, diz, olha, eu odeio do fundo do meu coração, o que ele está fazendo na verdade? Está se envenenando, né? Porque o ódio, ele provoca um distúrbio de energias bastante significativo, muito elevado, que vai produzir um estrago grande dentro das energias daquele que o sente. O nosso espírito está ligado à matéria orgânica de uma maneira muito justa e é muito sensível, ao ponto que a energia do espírito, ela interfere, ela atua na energia biológica. Então, quando nós temos um ressentimento muito profundo, uma coisa muito severa nos nossos sentimentos, isso altera a energia lá nos núcleos das células, né? Isso acontece porque o nosso sentimento, ele é controlado, ele é recebido pelo sistema nervoso, porque o espírito está ligado ao sistema nervoso a princípio e depois ao resto do corpo todo. Ele recebe isso e, em função das descargas de energia, das correntes de energia que se formam ali, altera o teor ou a qualidade das sinapses que estão acontecendo, podendo acontecer, inclusive, alteração nas produções de hormônios. Que aí, esses hormônios vão entrar no sistema linfático, vão ficar correndo, não eram necessários naquela hora, não precisava deles, e vão estar produzindo alterações, excessos que não eram necessários, ou a falta de outros, e a pessoa começa a se sentir doente, a se sentir mal, sem saber exatamente por quê, e também não vai aparecer isso em resultado de exame nenhum, porque é energia, e a nossa ciência, a nossa tecnologia ainda não consegue analisar em todos os casos as questões de energia. Logo vão saber, logo vão entender isso e vão começar a perceber, né, que os nossos sentimentos negativos produzem boa parte das doenças que não são identificadas. Bom, mas produz a doença aonde? Dentro do indivíduo que está sentindo. Então, odiar o outro não produz nada no outro, a não ser que ele também tenha lá os sentimentos negativos dele e ouvindo os impropérios que de repente possa ouvir, se altere. Mas se não acontecer isso, ele não vai sentir nada, mas aquele que tem o ressentimento, sim, esse vai sentir bastante. Por causa disso, Jesus fala sobre o perdão, ele comenta a necessidade do perdão, inclusive comentando o Velho Testamento, né? Ele diz assim, olha, foi dito aos antigos que é preciso odiar os inimigos e amar aos amigos. Eu, porém, vos digo, perdoa os teus inimigos e ora pelos que te perseguem. Por que essa recomendação, então? Essa recomendação tem tudo a ver com essa questão dos sentimentos que a pessoa está sentindo. Se eu estou com medo, se eu estou com raiva, se eu estou desequilibrado em função das inimizades que eu tenho lá fora, e se eu me desequilibro, não é a inimizade lá de fora que vai se ressentir, sou eu quem vou me ressentir. Então, se eu perdoo essas ocorrências, essas
disfunções harmônicas da inimizade, eu estou beneficiando o meu próprio organismo. Então, o perdão não beneficia quem foi perdoado. Ele beneficia quem está perdoando. Deixa de produzir ou metabolizar energias negativas dentro de si. Protege o seu próprio organismo. Essa a necessidade, então, a importância ou a justificativa para que a gente use a questão do perdão. E essa é uma, né, das vezes, das assertivas de Jesus em relação ao perdão. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz a frase do Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Nesse capítulo, né, nesse texto, nesse capítulo, tem várias passagens evangélicas e tem também lá as explicações de Kardec a respeito do significado daquelas passagens, sempre falando essa questão do perdão, da misericórdia, do equilíbrio emocional que nós precisamos ter. No item 2 do Evangelho, do capítulo 10, lá no Evangelho, Kardec afirma que, ele traz o excerto do Evangelho que diz assim: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Então, se nós perdoarmos os nossos desafetos, qualquer que seja a razão, Deus tem a propensão de nos perdoar também. Ou seja, lei de causa e efeito. Para que eu receba o perdão, o que eu espero de Deus, é preciso que eu perdoe aqueles que me ofenderam. Porque se eu estou esperando algum perdão de Deus, é porque eu ofendi. Então, se eu acho justo que eu seja perdoado porque eu ofendi alguém, ou que eu ofendi Deus, porque eu estou esperando o perdão de Deus, nada mais justo que eu perdoe aqueles que me ofenderam. Essa é a lógica do pensamento. Não é exatamente isso que acontece, mas e por que não acontece desse jeito? Como eu estava dizendo antes, nós desenvolvemos esses sentimentos todos, entre eles, todos eles fundamentados no orgulho e no egoísmo, não é? E aí nós estamos numa posição agora que nós precisamos fazer mudanças significativas na cultura, na forma de pensar, no jeito de pensar. O Espiritismo, ele vem exatamente com essa proposta de mostrar a lógica do funcionamento do espírito no processo de aperfeiçoamento e a necessidade de fazer esses ajustes. E por que essa necessidade? Então, quando nós dizemos que os antigos faziam sacrifícios para agradar a Deus, ou que nós fazemos sacrifícios para agradar a Deus, porque se nós formos olhar, muita gente em todas as religiões fazem coisas que são sacrificiais. Por exemplo, ir à missa ou ao culto, ou ao centro, com regularidade, com disciplina, porque entende que é preciso fazer isso, porque senão Deus castiga. Como é que a gente pode pensar desse jeito? Tem gente pensando assim: por que Deus castigaria alguém porque essa pessoa não está cumprindo as suas obrigações religiosas? Né? A nossa consciência gravou isso desse jeito. Olha, se eu não fizer, por alguma razão, nós acreditamos nisso, se eu não fizer desse jeito, então eu vou ser castigado. Tá? Outras vezes, a pessoa vai, né, segue todo
aquelas orientações, aquele ritual todo, porque ela não quer ser diferente dos outros, ela quer ser melhor do que os outros, às vezes, né? Quer ser mais presente. Olha, tá vendo aquela pessoa? Ela não falta nenhuma reunião da religião dela. Ela tá lá sempre, ela tá sempre fazendo coisas lá. Mas será que ela entende por que que ela tá ali? Já entendeu? Ou está fazendo aquilo mecanicamente, porque ela aprendeu que isso é importante, que é assim que tem que fazer, então está só reproduzindo. Então é nesse ponto que nós precisamos chegar, né? Qual é o sacrifício que nós temos que fazer? Qual é o sacrifício que é agradável a Deus? É cumprir uma promessa? É ir ao centro espírita, assistir a palestra e depois tomar o passe e sair leve? Nossa, agora sim eu estou bem. Puxa vida, né? Se não fizesse mais nada errado a semana inteira, nem precisava tomar passe semana que vem, né? Mas a semana que vem está aqui de novo, ou no centro para tomar passe de novo, ou na missa para tomar comunhão outra vez, ou lá no culto, ou em qualquer outra religião onde a pessoa vai porque ela tem um compromisso de ir lá. Mas o compromisso não é com Deus? Mas o que é que Deus está pedindo? Qual é o sacrifício que Ele está pedindo? Ele está pedindo um sacrifício externo, material, uma coisa que a gente demonstra para as outras pessoas? Ou Ele está pedindo alguma coisa que vai além disso? Alguma coisa que seja verdadeira, que está dentro de nós? O que é que Deus está nos pedindo? O que é que Deus espera realmente que nós venhamos a fazer? Uma expressão usada no Espiritismo, ela é uma expressão bastante conhecida e é básica dentro do entendimento do Espiritismo, é que fora da caridade não há salvação. E o que é que significa isso? Porque é que fora da caridade não há salvação. Aí Kardec pergunta aos espíritos o que significa caridade, o que significa caridade no entendimento de Jesus. Questão 886. A resposta ela vem assim: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a gente tem que ser bom o tempo todo com todos. Tem que ter indulgência com as faltas dos outros, porque ninguém é perfeito, nem a gente é também. E tem que perdoar as ofensas, porque Jesus já tinha dito isso, que é importante que a gente perdoe os inimigos. Porque se a gente vai perdoar os amigos, tem o que para perdoar deles? Se a gente for fazer alguma coisa realmente grande, importante, não aos olhos de Deus, mas importante para nós mesmos, é perdoar um inimigo. Isso é significativo. Mas por que a gente tem dificuldade para perdoar alguém? E às vezes, isso é grave, porque às vezes é um parente, é um filho, a filha, ou a nora, o cunhado, a sogra, sei lá, alguém muito próximo. Às vezes o pai, a mãe, tem gente que consegue não se entender com o pai, com a mãe, com o filho, por causa de um ressentimento. Um ressentimento que tem lá no fundo, como base dele, o orgulho, né? Outras vezes o egoísmo. Os dois andam bem próximos, né? Quando o erro não é por causa de um, é por causa do outro, mas sempre os dois estão presentes nisso. Então, na verdade, o grande sacrifício que nós temos que fazer é o sacrifício de vencer o nosso próprio orgulho. Vencer o nosso próprio egoísmo. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós estamos entrincheirados atrás, dentro de um ressentimento que se construiu numa situação em que o espírito não tinha discernimento para agir de outra forma. Então o egoísmo era uma ferramenta de defesa contra a invasão do outro. A proteção da prole, por exemplo, a proteção do alimento que ele conquistava, ou coisas assim, era o dele, ele guardava. Isso é meu, isso eu não vou deixar que os outros tirem. O orgulho, ele funciona como uma motivação.
Nossa, que bom que eu fiz aquilo, né? Me orgulho do que eu fiz. Só que já chegamos num ponto em que essas coisas que a gente faz e que sente orgulho delas, muitas vezes são meramente obrigações que a gente tem que fazer naturalmente. E que o importante mesmo, de verdade, não é sentir orgulho daquilo que fez, mas é sentir livre, coração pleno, coração agradecido, mente agradecida, por não ter deixado de fazer aquilo que era necessário fazer. É como quando a gente faz um trabalho, ou o nosso trabalho, aquele nosso trabalho faz com proficiência, faz com carinho, faz com respeito, fica pronto e fica bem feito, e a gente se sente aliviado porque concluiu aquela tarefa. Esse estado é um estado de prece. Fazer um trabalho bem feito, se sentir bem porque fez, não orgulhoso porque fez uma coisa importante, mas porque terminou, porque fez, porque está pronto para fazer uma outra coisa. Isso produz um estado de prece, um estado de benevolência. Então, Deus espera de nós, sem dúvida nenhuma, agora, que a gente tenha a capacidade de lutar contra as nossas imperfeições íntimas. Vamos sacrificar aquilo que está impedindo que a gente se torne espíritos autônomos, livres, capazes de ter uma vida mais proficiente, menos acusadora dos defeitos dos outros, menos observadora das falhas dos outros e nem tanto das próprias, menos julgadores do que os outros fazem, mais cooperadores com as dificuldades que os outros têm, mais atenciosos com os espíritos novos que chegam pela reencarnação, precisando de amparo, de orientação firme, segura, porque já falharam várias vezes em outras encarnações e estão tendo mais uma oportunidade agora. E aí, de repente, a gente é o pai, a mãe, o professor, o psicólogo, o assistente social, o ajudante pedagógico dessa criança, como é desse espírito, né? Que está ali na fase infantil como uma criança, às vezes difícil, às vezes com um comportamento enviesado por alguma razão, que a gente desconhece, dando trabalho. Nossa, essa criança dá um trabalho. Mas qual é o trabalho? O trabalho é vencer o nosso comodismo, vencer a nossa tendência a só querer férias e ser o guia espiritual dessa criança, desse espírito, com comportamentos capazes de fazer a diferença na vida dele, capaz de ensinar sem violência, capaz de orientar sem truculência, sem prepotência, mas apenas caminhar junto. Como dizia Jesus, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se te pede para caminhar com ele uma légua, vai logo 2 com ele. Esse espírito que Jesus se referia é esse que nós temos que educar agora. É dessa mudança de visão, de mudança de comportamento nossa, que depende a tal transição para um mundo melhor. Está nas nossas mãos construir esse mundo melhor. Mas para isso, nós precisamos sacrificar o nosso comodismo, a nossa má vontade, as nossas negligências, as nossas tendências a não querer nos esforçarmos para uma coisa que, puxa vida, por que os outros não fazem? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pensar desse jeito? Por que só eu tenho que sofrer? Por que só eu tenho que fazer o serviço todo, né? Marta e Maria lá com Jesus, a Maria escutando Jesus falar e Marta reclamando. Oh, por que, Jesus, você não manda a Maria vir trabalhar também? Marta, ela escolheu a melhor parte. Mas a melhor parte que nós temos que escolher é aquela parte em que nós
transferimos para a vida dos outros todos os benefícios que nós conseguimos oferir na nossa vida, vencendo as nossas resistências, as nossas tendências menos nobres, menos amáveis em relação a esse processo. Temos na nossa frente um grande sacrifício a ser feito. Primeiro, da tolerância. Entender que a sociedade ela é feita de controvérsias. É preciso que haja forças divergentes. Se não houverem forças divergentes, se não houverem opiniões diferentes, se não houverem tendências diferentes, não há progresso. Se todo mundo for unânime numa só base, num só pensamento, numa só forma, não há progresso. Há acomodação. Mesmo se não tiver bom, todo mundo vai achar que está, porque todo mundo está concordando com aquilo. Então, o que a gente experiencia na nossa vida do século XXI, a diversidade de pensamento, as divergências, tudo isso que está aí, tudo isso é bom, tudo isso é construtivo, tudo isso é necessário. O que nós não podemos é julgar ninguém pelas falhas que comete, muitas vezes porque as próprias falhas que eles cometem, nós mesmos cometeríamos. Ou cometeríamos piores, se estivéssemos no lugar daquele. Alteridade, né? Entender que o outro que está lá não é perfeito, ele também é um espírito, um processo de evolução, também está aprendendo. Tolerância é necessária. E tolerância não significa conivência. Eu tolero a falta, o desconhecimento, a imperfeição do outro. Mas é impossível tolerar a violência, a injustiça, a má vontade que o outro produz. Se ele produz um crime, esse crime tem que ser apurado, tem que ser analisado, julgado, né? Para isso existem os órgãos competentes para isso, aos quais nós devemos apoiar sempre, para que eles funcionem com proficiência também. Temos que ter benevolência para com todos. Não importa se é um subalterno, se é um superior, ou se é um colateral, se é igual. Importa que aquilo que nós damos é aquilo que nós recebemos, né? Há quem transforme essa expressão, transforme essa lei, a lei de causa e efeito, isso. Transforme isso numa conveniência, né? Para que eu tenha benefícios, eu tenho que conceder benefícios. Não se trata disso. Se trata de ser honesto o máximo possível e produzir sempre o bem em todas as circunstâncias. Não importa que todos os outros estão produzindo o mal. A nossa obrigação é produzir o bem. E ser benevolente com os outros não é ser conivente com os erros dos outros. É permitir que o outro, quando erre, possa reparar o erro que produziu. É dar a ele esse direito, de que ele não dar a ele a absolvição pelo erro, mas o direito de reparar aquilo que ele fez. Porque nós vamos precisar desse direito muitas vezes ainda. E a questão do perdão, porque ele só beneficia quem é capaz de perdoar. Isso é um assunto que poderia render mais discussões, muitas controvérsias também. Eu sei que muitas pessoas têm diferentes pensamentos sobre isso, mas é sempre interessante que a gente vá à doutrina espírita, busque as reflexões de Kardec, dos espíritos que ajudaram na codificação, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Eu citei aqui a questão 886, mas também tem lá 918, que fala sobre o autoconhecimento.
No livro dos médiuns, quando fala das questões de previsões com datas marcadas, que espírito superior não faz isso. As previsões com data marcada não são marcadas por espíritos superiores, e é fácil entender, né? Na dimensão que nós estamos, no raciocínio que nós temos, o futuro não aconteceu, nós não temos acesso ao futuro. Ele não está nessa dimensão, o futuro está numa outra dimensão que é inacessível. Eventualmente, a gente tem lampejos desse outro processo, alguns médiuns muito raros têm lampejos disso, podem perceber essa situação, mas sempre de uma forma velada, simbolizada, nem sempre muito clara. E nem sempre para ser divulgado simplesmente como matéria de sensacionalismo, mas de advertência às pessoas que venham a tomar conhecimento disso. E evitando assim transformar os nossos sentimentos em antagonismo, em sentimentos que depois exijam outros sacrifícios para que a gente possa então se reorganizar fluidicamente. E pensando assim, vamos então agradecer a Deus, né, pela oportunidade dessas reflexões, pensando, Senhor, que é muito importante nesses dias de tantas turbulências, de tantas preocupações e expectativas negativas, positivas, que cada um de nós tenha a parcimônia necessária para refletir antes de agir, antes de produzir qualquer ato, qualquer situação que venha a produzir ainda mais catastróficos resultados ou situações para nós mesmos. Orienta-nos na tua luz, na tua sabedoria, a que possamos colocar em prática os teus ensinamentos na nossa prática diária, na família, no trabalho e no convívio social, sempre conforme as tuas leis, e que assim seja. Nós agradecemos a atenção de todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.